Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga, historiadora. Eu estou gravando esses vídeos aqui para o canal do YouTube. Normalmente quem está acompanhando o canal me vê sempre com a mesma roupa em vários vídeos, porque eu gravo tudo de uma vez. Eu fraciono os vídeos para ter um tempo menor. Mas hoje eu já tenho 8 vídeos gravados que ainda não estão publicados, mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo extra. Eu tô gravando aqui dia 19 de maio. Falar um pouco dos desafios durante a pandemia e do pós-pandemia. Ontem eu faço oficinas autobiográficas, né, no meu consultório ou em outros lugares, né? Já fiz em Lisboa e Porto, em Portugal, em instituições educacionais, né? Na Universidade Portucalense, na Academia Mundo das Artes, que é uma escola de artes ligada à Lusófona, à Universidade de Lusófona. E ontem eu fiz como a gente não está podendo fazer as oficinas, ontem eu fiz uma roda de conversa virtual, usando as palavras, as frases, e eu faço uma vivência meditativa no final. E tinha gente de Lisboa, de Brasília, de São Paulo, e obviamente o tema foi o que a gente está vivendo nesse momento, né? E eu resolvi falar um pouco, né? Eu acho que no Brasil é difícil a gente falar em desafios da pandemia sem pensar nas diferenças sociais. Eu acho, não sei onde que meu vídeo chega, para quem ele chega, mas no Brasil a gente tem sempre que pensar nisso, porque os desafios têm muito a ver com a condição das pessoas, né, que estão vivendo essa pandemia. Então, existem as pessoas que estão em casa sem trabalhar, existem as pessoas que estão nas suas casas de veraneio, ou na sua fazenda, ou na sua casa de praia. Existem as pessoas que estão em casa e estão trabalhando em casa. Existem as pessoas que estão em casa quando podem, porque precisam sair para trabalhar. Existem as pessoas que estão com crianças em casa. Existem as pessoas que estão sozinhas. São muitos desafios, né? Eu acho que eu tenho dito que essa pandemia é uma metáfora da vida, né? A gente faz a nossa parte sem saber o resultado e sem controle nenhum do que vai acontecer. E acho que nós humanos, a gente encobre, faz parte da nossa humanidade a gente encobrir a nossa mortalidade, o fato de que que nós somos seres temporais, que a gente não tem controle. A gente encobre isso, a gente vive sempre dizendo até amanhã, até a semana que vem, né? Como se a gente tivesse certeza, mas a gente sabe que não tem certeza. E a gente, no Brasil, né? Ontem tinha uma pessoa de Lisboa no nosso grupo. No Brasil, ela estava dizendo como o Brasil virou notícia, como virou motivo de piada, como virou motivo de espanto e tudo mais. A gente está vivendo no Brasil uma contestação da ciência, né? Uma contestação da valorização da vida, né? Ontem morreram mais de 1.000 pessoas e o chefe do executivo do nosso país fez uma chacota, uma piada, uma brincadeira com o remédio que ele, sem ser médico, está receitando. Na verdade, mesmo se ele fosse médico, ele não poderia receitar um remédio, porque um remédio só pode ser receitado caso a caso, né, por um médico que está atendendo um paciente, não pode ser generalizado assim. Então, as pessoas no Brasil que sabem o que está acontecendo, elas estão passando por 2 desafios. O desafio de enfrentar esse confinamento, isolamento, e essa situação absurda de ter alguém lutando contra o combate da Covid-19, né? Fora isso, nós temos as pessoas que não têm condições de ficar em casa se não tiverem a garantia do Estado brasileiro, não do governo brasileiro. Porque o governo pode mudar, e muda numa democracia, e assim é desejado que seja.
Mas o Estado não. Tudo que pertence ao Estado, as empresas do Estado, os funcionários públicos, tudo que é do Estado, o caixa do Estado, é do povo, é de toda a população. Então, numa situação como essa, o Estado tem que garantir a sobrevivência das pessoas. O Estado tem que garantir. A sociedade pressionou, o Congresso correspondeu, foi votado na Câmara e no Senado por unanimidade, mas existem pessoas que até hoje não receberam a primeira parcela. E eles fizeram por um aplicativo, né? O que dificulta muito. O economista Eduardo Moreira tinha sugerido, faça um cartão da Caixa só para ser usado em estabelecimentos de alimentos e farmácia que estejam cadastrados, que não possam demitir, todos os impostos voltem para o governo, mas não foi feito assim, né? E o governo tem, o Estado brasileiro tem dinheiro para isso, eu não vou entrar nisso agora, porque não é meu tema, né? Mas então, assim, existem pessoas que estão passando o desafio de ficar sozinhos, né? Eu tô aqui sozinha há 68 dias. Outro dia, meu sobrinho mais novo fez 9 anos, mora aqui a 300 metros da minha casa, não pude, tive que falar com ele por câmera. Por acaso, o meu trabalho pode ser feito por câmera. Estou há bastante tempo trabalhando por câmera, vendo meus amigos por câmera, enfim. Existem pessoas que estão sozinhas e estão bem, porque têm uma relação consigo, estão acostumados, né? Eu estou acostumada a ler, estou acostumada a ouvir música, estou acostumada a ver filme, a fazer curso, enfim. Ok, não é a melhor coisa do mundo, mas eu estou na minha casa, tenho alimentos, tenho trabalho, tenho a internet para ter contato com os meus amigos. Tem pessoas que estão sozinhas e estão desesperadas, porque são pessoas que não estão acostumadas a ficar consigo. E essas pessoas ficam desesperadas, elas não conseguem ter calma, né? Eu tenho amigos que trabalham em serviços básicos, que tem gente que aparece toda semana sem necessidade, porque a pessoa quer sair, né? Tem pessoas que estão em casa e a violência doméstica aumentou absurdamente, não só no Brasil, na Europa também. Então aqui eu queria fazer um parênteses. Eu fiz uma pesquisa sobre violência doméstica alguns anos atrás, acho que uns 12 anos atrás, e o que eu verifiquei na minha pesquisa é que as pessoas ricas não denunciam. As denúncias acontecem mais nos bairros pobres, por duas razões. Primeiro, porque nos bairros pobres as paredes têm menos proteção. E segundo, porque nos bairros mais ricos as pessoas têm uma noção de privacidade. Olha, eu estou ouvindo alguém morrer no andar de cima, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então eu gostaria de pedir, se vocês ouvirem alguma coisa, alguém sendo agredido, alguma situação estranha, ligue para o 180. 180. É uma denúncia que você pode fazer anônima, você pode salvar a vida de uma pessoa, às vezes de uma criança ou de uma mulher que está sofrendo abuso, violência, enfim, até um homem, não sei, pode ser também. A Lei Maria da Penha vale também para homens e para homossexuais. Para quem não sabe, a Lei Maria da Penha vale para toda violência doméstica entre adultos, né? E para crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para idosos, o Estatuto do Idoso, porque os nossos idosos foram muito maltratados nos últimos meses aqui no Brasil, porque várias pessoas, inclusive pessoas que governam, fazem parte do governo do país, diziam que só ia morrer velhos, como se os velhos não fossem importantes. Quer dizer, os idosos não fossem importantes. O nosso mundo todo foi construído por idosos, né? E se a gente tiver a chance de sobreviver, nós seremos idosos em algum momento. E quem é adolescente ou jovem hoje também. Então eu acho que tem os desafios da pandemia, que é a pessoa aguentar ficar sem o controle da situação, sem saber quando vai ter uma resposta. E acho que isso todo adulto pode conseguir, dialogando consigo. Não é negando o sentimento. Sentiu medo, eu tô com medo. Teve vontade de chorar? Chora. Mas não se ater a esses sentimentos, sabe? Não ficar preso a esses sentimentos. Saber que a gente fica mais cansado de ficar sempre em casa. Ou as pessoas que estão trabalhando. Eu tenho amigos que trabalham em serviços essenciais, na saúde, na administração da polícia. É estressante, porque é aquela passação de álcool. E quem trabalha na saúde
tem que lidar com a vida e a morte o tempo inteiro. Então é também poder se desligar, sabe? Ter um momento de desligamento. Agora eu vou tomar um banho, vou comer, se eu moro com alguém eu vou conversar, se eu tô sozinha e tenho amigos eu vou falar, e não ficar o tempo todo nas notícias, né? Inclusive isso vale para quem tá em casa, não fiquem vendo a mesma notícia 10 vezes, porque as notícias não são boas. As notícias não são boas. Aqui no Brasil, as notícias da Covid não são boas, as notícias de violência doméstica não são boas, as notícias de violência social. Ontem a gente teve uma morte de um garoto que morreu dentro da própria casa. E as notícias políticas não são boas no Brasil. Então não fiquem vendo as mesmas imagens e as mesmas notícias várias vezes. Sabe? Isso é uma forma tanto de banalizar as notícias, quanto da gente ficar impregnado das coisas ruins. E isso faz ninguém aguentar. A gente não consegue aguentar. Então a carga que a gente receberia de ter que aguentar uma pandemia, o isolamento, ou estar na linha de frente, seja o que você esteja fazendo, trabalhando ou isolado, a carga que você teria que aguentar fica muitas vezes aumentada. Então se ajudem. E o que eu acho importante, gente, é que esse tipo de desafio que o ser humano passa, normalmente a conta vem depois. A conta não vem na hora. Então, se preservem agora, não falem, eu vou comer à vontade, eu vou chutar o balde, eu vou ver todas as notícias, porque depois a gente vai ter que se reconstruir. Todos nós estamos passando por um luto da nossa vida anterior, que não volta. O ser humano está acostumado a passar por lutos. Na adolescência, a gente passa o luto da infância. Na juventude, a gente passa o luto da adolescência. Na fase adulta, a gente passa o luto da juventude. O ser humano, a vida do ser humano é permeada por lutos. Embora não se fale muito nisso. A gente só fala em luto quando morre alguém. Mas a gente vive a nossa finitude, o fato da gente ser mortal ao longo da nossa vida. Por que a gente está preocupado com o coronavírus? Porque a gente é mortal, porque se a gente pegar um vírus a gente pode morrer, porque as pessoas que a gente ama podem morrer, porque os nossos conterrâneos podem morrer, porque os terráqueos podem morrer, e isso nos afeta. A gente estava vivendo num mundo global, que a gente podia transitar com mais facilidade, agora está todo mundo isolado. Então isso tudo afeta esse ser que é finito, que é temporário, que é mortal. E nós estamos vivendo esse luto agora, da vida que a gente tinha, que a gente não tem mais. E a gente não sabe a vida que vem. Não adianta. É lógico que a gente tem que continuar fazendo planos, continuar trabalhando, mas não adianta se exigir demais e querer respostas antecipadas. Quando que vai sair o remédio? Quando que vai sair a vacina? Calma, vamos viver um dia de cada vez, uma semana de cada vez, uma notícia de cada vez. Isso vai ajudar depois para a gente reconstruir uma vida que a gente ainda não sabe qual é. Sempre é assim na nossa vida, mas agora isso está de forma muito mais contundente, muito mais forte. E negar os nossos sentimentos nunca é bom. Se você passou por uma separação, ou se você passou por um luto porque alguém morreu, nunca é bom negar os sentimentos. É bom a gente viver os sentimentos sem se entregar a eles. Entende a diferença? Quer dizer, eu estou sentindo isso, mas eu não preciso paralisar a minha vida porque eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso, não é bom, eu vou me proteger, eu vou me cuidar. As feridas emocionais, os lutos, as dores, são iguais feridas físicas. Elas não aparecem. Mas o que você faz se você tem um corte? Você vai passar um remédio, você vai pôr um band-aid, você vai proteger. Você não vai ficar cutucando e toda hora cutucando. As nossas feridas emocionais, as nossas dores, os nossos lutos são iguais. A gente precisa se preservar. Então eu acho que o que eu posso dizer hoje é isso, sabe? Vamos respeitar o luto da nossa vida que a gente não tem mais. Vamos respeitar a nossa aflição de não ter uma resposta. Vamos nos cuidar. Cuidar da gente, cuidar de quem a gente puder, ajudar quem a gente puder. E vamos, acima de tudo, gente, ouvir só as notícias que dizem científicas, que a ciência diz
que a OMS diz, a Organização Mundial de Saúde, não se bombardeiem com mentiras, com fake news, com coisas que não levam a nada, que só atrapalham o combate à Covid, tá certo? Então eu faço esse apelo, assim, vamos viver os nossos sentimentos, não vamos negar os nossos sentimentos, sem nos entregarmos a eles e sem criarmos mais ansiedade do que a gente já tá, sabe? E isso a gente faz dosando as notícias, dosando a nossa exposição ao tema, dosando a nossa exposição às notícias políticas que também não são boas, no caso do Brasil, né? E se cuidando, se alimentando, procurando comer comidas vivas, frutas, legumes, grãos, coisas vivas, não coisas processadas que não trazem energia pra gente, né? Eu estava vendo a notícia, tenho amigos na Espanha, estava vendo a notícia que na Espanha no começo aumentou o consumo de chocolate e vinho. Não é para não fazer as coisas, mas cuidado para não resolver essa aflição nessas coisas, né? E outra coisa, brigas. As pessoas brigam, estão brigando na rua, no supermercado, nos lugares, porque as pessoas querem um culpado, porque se institucionalizou essa política de encontrar um culpado fora. Vamos ter calma, porque ninguém é culpado, né? Ninguém é culpado do que está acontecendo, mas todos nós somos responsáveis sim por nos cuidarmos e termos responsabilidade social, andarmos de máscara, lavar as mãos, manter a distância, ficar em casa, tudo isso que a gente já decorou, né? E vamos pressionar o quanto a gente puder para que a população que aumentou muito a população de rua nos últimos 4 anos, para que essa população tenha dignidade, tenha garantia do Estado, tá bom? Vamos ver se esse vídeo, as pessoas pediram para eu fazer esse vídeo, eu espero que tenha ajudado e depois a gente pode ir falando mais. Obrigada a quem ouviu até agora e até o próximo. Tchau.